presentes e pedir licença aos mais velhos, Cida, demais companheiros da mesa. Eu estou representando aqui a Rede Nacional de Capoeira e também represento o coletivo que eu faço parte da cidade de Salvador, que é o coletivo Militância Capoeira, que existe há mais de uma década, que intervém nas políticas ligadas à capoeira. É importante que a gente traga primeiramente uma mensagem de acordo e parabenização pela iniciativa da Fundação Palmares, especialmente porque a gente entende que nessa data simbólica, nesse momento importante, a capoeira, enquanto uma tradição cultural histórica, representa a cultura de um povo que inclusive já foi tombada como patrimônio material e precisa e necessita do seu reconhecimento enquanto uma tradição ancestral que nos educa, que nos traz uma mensagem de liberdade, mas que acima de tudo serve como uma ferramenta contínua de luta pelo nosso povo. Então, não é um favor que nenhum órgão governamental faz para a capoeira, mas ainda assim precisa ser parabenizado, porque a gente sabe que historicamente nós fomos esquecidos enquanto perpetuadores de um saber ancestral de matriz africana. Então é importante deixar isso muito claro, especialmente porque a gente não teve experiências positivas no passado com algumas instituições do governo. Haja vista que a gente pode dizer que em outro momento, inclusive, a gente viu representantes da mesma fundação que está hoje promovendo esse evento, que está sendo parabenizada, apoiar iniciativas nocivas e nefastas à capoeira, como foi a proposta de profissionalização e regulamentação que foi empurrada goela abaixo um ano atrás para que a gente fosse amarrado e engessado na nossa prática cultural. Então, esse reconhecimento. E acredito que nesse sentido a gente precisa de fato valorizar e parabenizar muito essa iniciativa da Fundação Palmares. Por outro lado, acreditando que a construção democrática e a construção participativa se dá inclusive com um diálogo franco, a gente vem aqui na representação de duas instituições que hoje têm uma intervenção séria na capoeira, dizer que a gente se preocupa com algumas coisas que vêm acontecendo. Nós tivemos uma experiência muito negativa com uma iniciativa de salvaguardar a capoeira, que foi o Pro Capoeira. Foi um evento para a gente que serviu para a gente identificar alguns pontos que a gente gostaria que não repetisse. Um deles foi a utilização da verba pública praticamente sem nenhum sentido, porque a gente viu toda a produção daquele evento ser jogada fora. A gente não teve resultado daquelas discussões, a gente não pôde pegar aquele acúmulo de debate e utilizar em favor da gente. Então a gente tem muito medo que isso se repita. Também tivemos uma experiência muito negativa com o Pro Capoeira, porque o Pro Capoeira foi feito de maneira muito atropelada. E durante o momento em que a gente questionou isso, nos disseram que se não fosse daquele jeito, que não poderia acontecer. Então a gente pede que o debate seja feito de maneira mais ampliada com a comunidade da capoeira e que não seja feito de qualquer forma, porque isso só traz para a gente retrocesso. Então a gente tem medo que isso esteja acontecendo também dessa forma esse ano. Nós tivemos um processo para participar aqui que a gente pode considerar que não foi extremamente legítimo dos representantes da capoeira nacional, e a gente se preocupa com esse caráter ilegítimo de uma representação da comunidade de capoeira. Então a gente pede à Fundação Palmares que se atente para o fato de ampliar a estrutura de organização de um evento desse para que a gente possa ter mais legitimidade nas representações. Não que não sejamos legítimos nesse momento, mas a gente esperava que tivesse mais espaço para a seleção e escolha dos representantes para que o debate fosse inclusive mais encorpado, né? Nós também estamos um pouco preocupados com a estrutura, que em alguns momentos parece remontar o que foi que a gente viveu no Pro Capoeira. Algumas delegações chegaram ontem, algumas pessoas foram avisadas de última hora, as pessoas não tiveram um bom acolhimento, então isso nos preocupa e a gente vem aqui sinalizar de maneira franca no sentido de construir, porque a gente entende que é importante fazer isso também. Um segundo ponto que a gente quer deixar muito claro aqui é que nós estamos aqui para acompanhar a construção de um GT que vai pensar, propor e efetivar políticas públicas para a capoeira. E nesse sentido é importante que a gente deixe claro para a Cida e para toda a Fundação Palmares que nós somos frontalmente contrários a qualquer organização construída para pensar a capoeira sem a participação efetiva de capoeiristas. A gente não tem qualquer acordo com isso. É importante deixar claro
que essa briga por legitimidade é uma briga histórica de todos os segmentos da sociedade. Nós não temos qualquer desacordo com a participação de secretarias, de instituições do governo nesse GT, mas a gente tem total desacordo com a exclusividade de secretarias. E não vamos aceitar ser fiscais para arcar com a nossa responsabilidade de fiscalizar as ações das instituições do governo. Nós queremos participar organicamente disso. A capoeira é uma manifestação popular e tradicional que forma politicamente os seus quadros, os seus mestres de capoeira. Nós temos competência para isso e temos mais de 20 anos lutando por esse processo. Só em Salvador, Cida, o nosso coletivo já existe há mais de 10 anos intervindo publicamente. Nós construímos de maneira autônoma 3 ou 4 seminários para discutir políticas públicas, temos documentos formalizados para isso. Então, é indispensável nesse momento a nossa participação, a gente não pode estar fora desse processo. É necessário que a gente componha qualquer organização hoje que queira pensar e propor políticas públicas para a capoeira, e nós não vamos abrir mão dessa participação. E por fim, a gente pede que, por favor, se dê uma atenção para a efetivação do colegiado de capoeira no CNPC. É muito importante porque isso já foi uma conquista e agora a gente precisa que isso seja efetivado. E assim tenho dito. Muito obrigado a todos e um bom dia.